Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos ao canal Reflexões. Aqui nós vamos ler, falar sobre livros, sobre literatura e tudo que a gente consegue captar de mais importante, né, dos autores, do que eles escreveram, trazer para nossa vida, refletir. Não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito de livros assim, que a gente lê, vai dialogando com o livro, vai dialogando com a história, com o autor, vai se identificando e às vezes não, né, vai aprendendo, né, e chega, nossa, que livro, quantas coisas eu aprendi, né? Vou fazer tal coisa, não vou fazer tal coisa. Então, eu amo os livros por conta disso. E hoje eu quero falar para vocês de um livro que inicialmente eu vi na Biblion, ou Biblion, não sei, na Biblioteca Digital de São Paulo, né? Com um aplicativo maravilhoso, com mais de 17 mil títulos para você ler ali gratuitamente, títulos importantes, títulos contemporâneos. E eu vi esse livro, gostei da capa, tava a fim de ler um romance, né? Um romancezinho básico. Falei, tá com uma cara boa, né? Assim, nostálgica, né? Asépsia. Vou ler, né? Vou pegar. Se for bom, eu compro, né? Que é esse aqui, O Amante de Marguerite Duras. Gente, livro fantástico. Amei esse livro e eu vou falar um pouquinho dele com você. Trazer uma pequena reflexão daquilo que eu achei, daquilo que eu percebi, o que me levou, os trechos que me levou a refletir, qual foi a minha reflexão a respeito. Então, a Marguerite Duras, ela foi uma autora muito importante da literatura cult, né, mundial, no século XX. Escreveu aí mais de 20 livros, entre textos dramáticos e roteiros de filme. Muito inteligente, a escrita dela é muito peculiar, muito particular. Gostei muito. Ela nasceu na Indochina, né, em 1914, faleceu em 1996 em Paris, dos seus 82 anos de idade, né? Então a Indochina ali era aquela região sudeste da Ásia que compreende o Vietnã, que é o lugar onde ela nasceu, Laos e Camboja, hoje, né? E foi ali nesse momento, entre essa escrita desse pedacinho da história dela, foi aí por volta de 1925, 1930, sendo que em 1932 ela e a família se mudam, né, então, para Paris, onde ela vai estudar matemática, direito e ciências políticas. Gente, mulher inteligente, né? Ela participou muito dessa coisa da política na Europa, né? No século XX, no iniciozinho, coisas sobre comunismo, né? Ela era comunista. Enfim, bem ativa politicamente, intelectualmente também. Então, de acordo com a Leila Perrone, né, que escreve o pós-fácil dessa edição, quase todas as obras da Marguerite Duras vai ser autobiográfica, vai ter um pedacinho dela, né? Inclusive ela fala que não tem como dizer nem precisar que o que está escrito aqui seja toda a verdade sobre ela, não é. Muito provavelmente poucas coisas aqui sejam verdades, né? Mas quase todos os livros dela tem um pedacinho de momentos que marcaram a vida dela. Então, se a gente quer conhecer realmente como foi a vida de Marguerite Duras, a gente tem que ler todos os livros dela. Ai, difícil, não dá, né? Pra ler tanto livro assim de uma pessoa só, né? Enfim, eu gostei muito. E o Amante, ele vai falar sobre, ele vai tratar sobre um pedacinho da adolescência da Marguerite, um momento em que ela quis se iniciar sexualmente, né, aos 15 anos e meio, né, e ela vai fazer isso com um chinês, bem mais velho que ela, com 28 anos, ele era rico, filho de um grande empresário banqueiro, né, da região, né, de Sadek. E em que momento eles se encontram? No momento em que ela está na balsa atravessando de Sadek para Saigon, que era de casa para o liceu onde ela estudava e morava, né? Ali, naquela balsa, ela estava bela, linda, maravilhosa, né? Com seu vestido de seda transparente, chapéu masculino, sapato de salto de lantejoula, toda maquiada, bela e plena e serena, e que chamou, né? E acabou chamando a atenção desse chinês que estava na sua limusine, né? Preta, também atravessando a balsa. Aí eles começaram a conversar, ela se interessou por ele se interessou por ela. E aí, espontaneamente, deliberadamente, ela passou então quis, né? Se relacionar com ele, quis
começaria. A grande questão é que isso era uma coisa inaceitável naquela sociedade, né, de uma mulher branca com um chinês, né. O pai do rapaz não aceitou, não aceitava, não aceitaria jamais o casamento, né? Socialmente era inaceitável esse relacionamento. Então, eles encontravam as escondidas, né? Num apartamento que o chinês tinha no centro da cidade. Então, eles passavam momentos ali muito prazerosos, mas choravam muito também, né? Muito. Então, tinha muito essa coisa do contraditório na vida deles, né? No romance em si. O romance não vai falar só, né, desse relacionamento da Margaret com o chinês, mas vai falar muito, né, sobre a mãe, da sua desgraça financeira e moral, vai falar do irmão mais velho dela, que era um jovem drogado, abusava da mãe no sentido de gastar o pouco dinheiro que eles tinham. Ele era cruel também, vai falar um pouco sobre o relacionamento dela com o irmão mais novo, que era, na visão dela, um rapaz muito sensível e deprimido. E essa relação conturbada que eles tinham, né? Era muito conturbada devido também a mãe ser uma mulher muito desequilibrada emocionalmente, né? Ela perdeu o marido muito cedo. Margaret tinha 4 anos, né, quando o pai falece. O pouco dinheiro que o pai deixou para eles, né, a mãe utiliza para comprar terras para entrar no mercado de plantação de arroz. Só que infelizmente, né, ela não entendia muito de comércio, de negócios, e acabou comprando terras que passavam a maior parte do tempo alagadas, não tinha como plantar, ela foi enganada. Estava vivendo como do dinheirinho que ela ganhava como diretora de um colégio para meninas. Então, a vida deles era muito difícil mesmo. A mãe ficou totalmente desequilibrada em muitos momentos no decorrer da história. A Margaret vai nos falando, né, sobre a loucura da mãe, os momentos de crise dela, da tristeza profunda, que não tinha o que fizesse essa mãe sair dessa tristeza profunda, né? Mas a escrita da Margaret Duras é muito bonita, gente, é muito bonita mesmo. É muito poética, é difícil até explicar, sabe? A forma como ela escreve num passado distante, mais distante do que esse passado, e ainda no momento da lembrança. Então ela mistura muito o passado, de repente ela tá falando do agora, e dali um pouco você não sabe mais sobre o que ela tá falando exatamente. Aí você tem que continuar lendo, tem um pouco de paciência para você entender o que ela tá falando. É muito bonito. É a forma, é muito poético, né? É uma prosa poética. Isso é o que torna possível você ler o livro, tá? Porque a história eu achei, assim, extremamente triste, né? Ela vai contando muito sobre a pobreza que eles estavam enfrentando, esse relacionamento com o chinês. Foi um relacionamento que ela gostava dele? Não sei. Durante todo o livro ela diz que não, que estava com ele simplesmente pela vida ativa, a vida sexual ativa, por distração, mas ela estava além disso, né? Eu acredito. Ele se apaixonou por ela, mas chorava muito, porque sabia que não podia casar com ela, né? Porque o pai não permitiria, ele ia perder toda a sua herança e tal, né? E ela também não podia deixar a mãe, que ela tinha muita pena da mãe, de abandonar a mãe naquela situação que a mãe se encontrava. Então eles tinham esse relacionamento muito pesaroso, né? Mas que durou 3 anos. E é muito interessante quando ela começa a contar, quando eles partem, porque o chinês foi. Ele até se relacionou com a família, levava eles para jantar, então a família toda sabia que ela tinha um tererê com ele. Mas eles não aceitavam o chinês, né? Não importava o que ele fizesse, que eles não aceitavam. Era coisa da cultura da época. E ele sabia disso, ele estava aparentemente tudo bem. Mas ele foi, né, se despedir, né, dela com muita tristeza. E ela vai indo embora no navio, e aí tem uma parte que ela fala lá sobre o sentimento. Eu chorei, gente. Ai. Foi triste, sabe? Muito triste. Eu li até um trabalho acadêmico, né, de uma pessoa especialista falando sobre as obras da Margaret Duras, que é Kim, um amante. Ela escreveu muito sobre a família, porque a família já havia morrido, mas o chinês ainda não.
E no livro seguinte que ela escreveu, né, que esse ela já escreveu, já tinha 70 anos, e no seguinte, que é o amante da China do Norte, o chinês já tinha morrido. Então ela vai falar um pouco mais, né, sobre talvez o relacionamento que ela teve com o irmão, né? Incesto, talvez. Aí também aqui no Amante, a gente encontra uma questãozinha homoafetiva também, um momento, um relance. Então, assim, é um livro que eu achei bem pesado para a época, né, para a idade dela. Mas, enfim, o que mais chamou minha atenção, e aí entra a minha reflexão, é referente ao desequilíbrio emocional da mãe, né, que não acreditava em Deus, né, vivendo por suas próprias forças. E isso refletiu muito, muito na vida dos 3 filhos, né? Muito na vida deles. É muito triste ver algumas situações, né? Que eu não vou contar aqui tudo para vocês, o livro já é pequeno, né? Tem poucas páginas, acho que tem 120 e poucas páginas, né? Contar para vocês, aí acabou o livro. Por isso que é interessante ler, gente, porque é rapidinho vocês lerem. E eu achei muito triste, a minha reflexão foi, né, que a gente que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que acredita no porvir, né, que tem a nossa tradição católica, protestante, né, até os espíritas, algumas religiões que acreditam em Deus. A gente tem essa força, né? Porque essa força em Deus, a gente encontra essa força em Deus porque todos nós passamos por momentos difíceis, por grandes obstáculos na vida, perdas irreparáveis, como para a mãe da Margaret foi a perda do marido, né? Ela ficou ali com 3 filhos numa sociedade em que não havia muito que uma mulher pudesse fazer, né? Então a morte desse pai, a forma como eles estavam vivendo, a pobreza extrema, atingiu profundamente essa família, né? Então eu fiquei pensando que muitas vezes a gente não dá valor, né, no quanto Deus está ali próximo de nós, quanta confiança a gente tem nesse Deus. Inclusive eu trouxe até alguns versículos aqui para vocês que demonstram como Deus está preocupado conosco, né? Como Deus entende a dificuldade humana, entende, porque também as dificuldades nos fazem crescer como pessoa, mas tem algumas, né, algumas provações na vida que, dependendo de como você tá, se você não tiver ali um apoio emocional, você desequilibra mesmo, né? Você se desequilibra mesmo. Então, aqui em Isaías 41:10, tá assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha se isso não é um apoio muito grande que a gente tem no momento de dificuldade, no momento de medo, no momento de que as coisas não estão tão bem. Poxa, eu não tô sozinha, Deus está comigo, Ele há de me dar força. Você se apega numa coisa que é maior que você, né? Enfim, eu acho esse texto muito maravilhoso. Aí depois também a gente tem aqui em João 16:33, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui Jesus nos falando, né, sobre que no mundo todos nós vamos ter aflições, todos nós vamos ter momentos difíceis, né, mas Ele está conosco, Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos, e a gente só precisa então clamar a este Deus, clamar a Jesus, né, pedir por ajuda, pedir por força, né, para passar pelos momentos difíceis. E, inclusive, mais para frente, pequeno relato que eu li dessa acadêmica, ela vai falar que a Margaret Duras teve sérios problemas de alcoolismo, sérios problemas decorrentes do alcoolismo, problemas de saúde gravíssimos. Então, quem me garante? Ela não trouxe consigo, né, as marcas, né, dessa infância, dessa adolescência difícil, né, e acabou achando um certo conforto no alcoolismo. Isso é um conforto ruim, né, gente? Traz muitos sérios problemas de saúde pra gente, né? Então, enfim, assim, é claro que não vou ficar aqui especulando, né, a vida da autora, né? Foi a vida dela, as escolhas dela, da família. Mas eu trouxe pra mim essa coisa da gratidão pela minha cultura, de certa forma, né, uma cultura cristã,
em que eu creio em Deus, a minha família, e nos momentos difíceis, né, eu pude me apegar a Deus, eu pude buscar forças em Deus. Então eu espero que você também faça o mesmo, busque forças em Deus no momento de dificuldade. Leia esse livro, que eu achei assim, um livro muito sensível, muito poético, até, né? Tirando o fato da história ser triste. Triste assim, né? A história é triste, mas a gente não sabe, não tem como saber o quanto é verdade, né? O quanto de tudo isso que a Marguerite colocou aqui é verdade. Mas, independente disso, é uma história, né? E, enfim, eu gostei muito. Eu recomendo caso você não tenha gatilhos, certo? Se você tiver gatilhos, vai com calma, vai com cuidado, que isso pode trazer uma recaída para você, tá? E assim, se você gostou, dá o seu like, compartilha com seus amigos, né, que gostam também de literatura, e considere inscrever-se aqui no canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo.